Oi, 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 meninos e meninas, tudo bem por aí? Mais uma aula sobre o regionalismo de 30, o romance modernista de 30. Nesta aula estudaremos e analisaremos um pouco da vida e obra de José Lins do Rego, outro grande autor de bastante renome e expressividade que focaliza o regionalismo nordestino. José Lins do Rego terá uma peculiaridade, porque seus romances focalizarão a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. O cenário das suas obras, das suas narrativas, pertencerão àquele ciclo do açúcar, e ele vai focalizar justamente na ascensão, no apogeu e na decadência desses engenhos de açúcar diante da modernização e da grande industrialização pela qual o Brasil passava naquele período. Vamos então? José Lins do Rego é o autor ligado a essa vida de engenhos no Nordeste. Nasceu e cresceu em fazendas de engenho. Boa parte das suas obras serão autobiográficas, então muito do que vocês lerem nas suas obras serão lembranças nostálgicas de tudo que ele viveu na sua infância, pré-adolescência e até parte da sua juventude. Ele vai testemunhar durante toda a sua vida a ascensão e a queda da economia do engenho devido à crescente industrialização das usinas de açúcar. A linguagem de José Lins do Rego se destaca pelo tom oral. A impressão que temos é de que estamos ouvindo, ao ler as narrativas, estamos ouvindo a própria fala do José Lins do Rego. Tal é a coloquialidade que facilita muito a leitura. Uma linguagem fácil, linguagem muito próxima do falar, muito do dia a dia, do cotidiano. O próprio José Lins do Rego classifica sua obra em 3 ciclos de produção. O primeiro ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar, que se insere justamente nesse cenário de que tratamos agora. A esse ciclo pertencerão Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. Essas 2 obras iremos analisar nesta aula. O segundo ciclo é o ciclo do cangaço, que apresenta um certo misticismo e se aproxima ali daquela estrutura romanesca da seca. A esse ciclo pertencerão Pedra Bonita, Cangaceiros. E um terceiro ciclo, que ele mesmo denomina, são obras independentes. Essas obras independentes são os romances vinculados aos 2 ciclos anteriores agora mencionados. Essas obras serão A Bagaceira, Moleque Ricardo, Histórias da Velha Totônia, que é uma coletânea de obra de literatura infantil, Pureza, Água Mãe e Meus Verdes Anos. Das obras principais do José Lins do Rego, eu selecionei essas 2 aqui. A primeira é uma trilogia, é uma saga. A essa saga pertencerão 3 romances: Meninos de Engenho, Doidinho e Banguê. Certo? Menino de Engenho, como eu disse, boa parte das obras de José Lins do Rego serão autobiográficos. Então, boa parte da história são os elementos das suas próprias lembranças, das suas próprias vivências, na fazenda do seu avô José Padilha, muito conhecido na região da Paraíba e de Pernambuco. Então, no romance, ele vai apresentar as mudanças sociais muito significativas para a região. A família dele sofre o processo de substituição do engenho pela tecnologia da usina canavieira. O avô, o José Padilha, era o proprietário de terras e do engenho Santa Rosa. Então, o que o romance vai fazer é revelar nostalgicamente a infância de Carlinhos, que é o protagonista da história, que vive no engenho do avô. Já perceberam que o tal do Carlinhos é o José Lins do Rego. Aos 12 anos, acontece uma peculiaridade, uma esquisitice com o menino Carlinhos, que era muito jovem ainda, uma criança, mas ele se envolve com uma tal de rapariga, é assim chamada no romance, e contrai uma espécie de doença do mundo. Ou seja, obviamente foi uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Então, no desenrolar, na reviravolta da história, ele vai embora, vai para um internato e aí finaliza essa primeira parte da história. Segue-se a saga com o romance Doidinho. Esse romance vai focalizar a vida, a vivência de Carlinhos ali no internato, até que vem a terceira história chamada Banguê, que já é o Carlinhos
em sua vida adulta. Já com 24 anos, o Carlinhos, já formado em Direito, retorna ao engenho Santa Rosa do seu avô para administrá-lo. Mas, como ele não tinha o dom, o manejo para lidar com o engenho diante da industrialização e da modernização, acaba por vendê-lo e abandonar a fazenda. E finaliza o ciclo dessa primeira trilogia do José Lins do Rego. Em sequência, temos também pertencente ao ciclo de cana-de-açúcar, o romance que é considerado a obra-prima de José Lins do Rego, Fogo Morto. É o romance mais maduro de todas as obras dele. Porque ele consegue, nesse romance, ele consegue, além das relações que se estabelecem entre os personagens, né, que funcionam como fios que costuram 3 partes da narrativa, ao mesmo tempo ajudam a construir um grande painel da zona açucareira, retratado num momento de profunda transformação social e econômica que põe fim às centenárias estruturas fundiárias e se abre para a modernização. Ele consegue captar a bruta realidade de uma estrutura social já em decomposição. Essa obra também é dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ter o mestre José Amaro. Aqui, o narrador enfatiza o destino e o drama humano de um personagem que se orgulha de ser celeiro, de ter profissão independente, passada de pai para filho. Na segunda parte, nós teremos o engenho de seu Lula. É a história. Aqui que ele vai apresentar toda a história do ciclo de cana-de-açúcar, porque é a história da ascensão, do apogeu e da decadência do engenho de Santa Fé, arruinado no final da história por seu próprio por seu próprio proprietário, visto ali no romance como alguém autoritário, prepotente e incapaz de administrar o próprio engenho. E a terceira parte apresenta o Capitão Vitorino, é o herói de nossa história. Enfatiza esse personagem que é alvo durante toda a história de chacota, tanto da molecada quanto dos adultos. É uma espécie de Dom Quixote nacional que anda de engenho em engenho em defesa dos injustiçados. Esses injustiçados podem ser grandes e pequenos. Então, a visão nostálgica do autor é a marca principal desse romance que integra esse ciclo de cana-de-açúcar. Só que em Fogo Morto, a gente tem um profundo sentimento de tristeza e de inconformismo social durante todo o romance. Meninos e meninas, assim como outros autores de sua época, como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, o Jorge Amado, que viraram estrelas da TV e das telonas, José Lins do Rego também teve um romance adaptado para as telinhas, esse romance Riacho Doce, que é uma belíssima minissérie produzida pela Globo, apresentada em 1990. O José Lins do Rego era visto aqui pelos grandes cineastas como o único autor que conseguia captar exatamente a essência do que era ser nordestino. E essa adaptação foi feita por Agnaldo Silva. Coloquei aqui o endereço do YouTube, vou colocar na descrição aqui do canal, e lá na atividade também anexada no iClass, para que vocês acompanhem, se desejarem, né, assistir pelo menos alguma parte, para conhecerem melhor a obra de José Lins do Rego. Certo, meninos e meninas? Espero que tenham entendido, tenham apreciado a vida e obra do José Lins do Rego, grande romancista, que traduz em suas histórias um pouco do que é ser o nordestino, que é viver nesta terra tão maravilhosa. Respondam aos exercícios, leiam o material da apostila, assistam a videoaula, logicamente, e qualquer dúvida, me pergunta, me procura e grita aí, tá? Um forte abraço, um beijo grande, tchau!